E se houver infecção de lepra em alguma veste de lã ou de linho, ou no linho urdido, ou no fio tecido, seja linho ou seja lã, seja em pele ou seja em qualquer artefato de pele. E se a infecção na veste, ou pele, na urdidura, ou no tecido, ou em qualquer objeto de pele for esverdeada ou avermelhada, é infecção de lepra e deve ser mostrado ao sacerdote. E o sacerdote verificará a infecção e encerrará o objeto infectado durante 7 dias. No 7º dia verificará a infecção. Se ele vir que ela se espalhou na veste, seja na urdidura, seja na trama ou na pele, seja qual for o objeto empregado, a infecção é lepra destruidora, é imunda. E seja queimada aquela veste, seja a urdidura ou seja a trama, de lã ou de linho, ou qualquer objeto de pele em que a infecção estiver, porque é lepra destruidora, deve ser queimada ao fogo. Mas se o sacerdote vir que ela não se espalhou na veste, na urdidura, na trama ou em qualquer objeto de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que a infecção está, e o encerrará durante mais 7 dias. E o sacerdote observará a infecção depois de lavada, e se ele vir que a infecção não mudou de cor, nem se espalhou, então é imunda. Deve ser queimada no fogo. É infecção intensa, seja interna ou externa. Mas se o sacerdote vir que a infecção escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste ou da pele, ou da urdidura ou da trama. Se ela aparecer de novo na veste, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer objeto de pele, é lepra reincidente. O objeto que tem a infecção queimarás no fogo. Mas se a veste ou a urdidura, ou a trama, ou qualquer objeto de pele, e depois de lavado, a infecção não se retirou, seja lavada pela 2ª vez, limpa será. Esta é a lei sobre a infecção da lepra na veste de lã ou de linho, seja na urdidura, ou na trama, ou em qualquer objeto de pele, para a declarar limpa, ou para a declarar imunda. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá para fora do acampamento e o exterminará. E se ele vir que a infecção do leproso tiver sarado, então o sacerdote ordenará tomar, para o que vai se purificar, 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. E o sacerdote ordenará que se imole uma das aves num vaso de argila sobre águas correntes. Ele tomará a ave viva, também o pau de cedro, o estofo vermelho e o hisopo que mergulhará juntamente com a ave viva no sangue da ave imolada sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre quem vai ser purificado da lepra. Então ele o declarará limpo e deixará voar a ave viva sobre o campo. O que deve ser purificado, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, e ele será limpo. E depois se entrará no acampamento, mas permanecerá fora de sua tenda durante 7 dias. No 7º dia raspará todo o seu pelo, de sua cabeça e de sua barba e de seus supercílios. Raspará todos os seus pelos e lavará suas vestes e banhará seu corpo com água, e limpo será. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3/10 de efa de farinha fina da oferta de alimentos, amassada com azeite juntamente com um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que vai se purificar diante do Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, o oferecerá como expiação da culpa, juntamente com o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento diante do Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta da expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque tanto a oferta da expiação do pecado como a oferta da expiação da culpa pertence ao sacerdote. É coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco de sangue da oferta da expiação da culpa e o colocará na ponta da orelha direita daquele que vai se purificar,
e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco de log de azeite e o derramará na palma de sua mão esquerda. E o sacerdote mergulhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. E do restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote colocará um pouco sobre a ponta da orelha direita do que vai se purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, sobre o sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está em sua mão, o colocará sobre a cabeça do que vai se purificar, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação pelo que vai se purificar por causa de sua imundícia, e depois imolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele ficará limpo. E se for pobre, e sua mão não alcançar tanto, então tome um cordeiro para expiação da culpa como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e 1/10 de efa de farinha fina amassada com azeite, como oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas e 2 pombinhos, de acordo como sua situação permitir. E será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ele os trará ao sacerdote no 8º dia pela sua purificação, à porta da tenda da congregação, diante do Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá como oferta de alimento diante do Senhor. E ele imolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da expiação da culpa, e o colocará na ponta da orelha direita do que vai se purificar, e no dedo polegar da mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. E o sacerdote derramará o azeite na palma de sua mão esquerda, e o sacerdote aspergirá com o dedo direito com o azeite que está na mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. E o Senhor colocará o azeite que está em sua mão na ponta da orelha direita do que vai se purificar, e no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar de seu pé direito, sobre o lugar do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão o sacerdote colocará sobre a cabeça do que vai se purificar, para fazer expiação por ele diante do Senhor. E oferecerá 1 das rolas ou 1 dos pombos, de acordo como sua situação permitir, de acordo com sua situação, 1 para a expiação do pecado, e o outro como holocausto juntamente com a oferta de alimentos, e o sacerdote fará a expiação do que vai se purificar diante do Senhor. Esta é a lei do que tem a infecção da lepra, e que sua situação não alcança durante sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a infecção da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, então aquele a quem a casa pertence deve vir e dizer ao sacerdote o seguinte: Em minha casa apareceu algo como infecção lepra. E o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de o sacerdote vir para observar a infecção, para não se tornar imundo tudo o que está na casa. E depois o sacerdote entrará para observar a casa. E ele observará a infecção. E se ele vir que está nas paredes da casa em depressões esverdeados ou avermelhados, e estes parecerem mais profundos do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote voltará no 7º dia e observará. E se ele vir que a infecção tiver se espalhado nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que se arranquem as pedras em que a infecção estiver, e que devem ser lançadas fora da cidade, num lugar imundo. E a casa deve ser raspada por dentro ao redor, e o pó do que se raspou será jogado fora da cidade, em lugar imundo. E se tomarão pedras e as recolocarão no lugar das outras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se a infecção aparecer e se espalhar na casa, depois de arrancarem as pedras, raspada a casa e rebocada de novo, e o sacerdote entrará e a verificará, e se a infecção se espalhou na casa, há lepra destruidora na casa. É imunda.
e se destrua a casa, suas pedras e sua madeira e toda a argamassa da casa, e tudo será levado para fora da cidade, para um lugar imundo. Aquele que entrar na casa durante o tempo em que estiver fechada, este será imundo até a tarde. Aquele que dormiu nesta casa, este lave suas vestes, e quem comeu nesta casa, este lave suas vestes. E se o sacerdote entrar e vir que a infecção não se espalhou na casa, depois que rebocaram a casa, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a infecção está curada. Então, para purificar a casa, ele tome 2 aves, pau de cedro, carmim e hisopo, e imolará uma das aves no vaso de argila sobre águas correntes. E ele tome o pau de cedro, o hisopo, o carmim e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. E asperja a casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com o pau de cedro, e com o hisopo e com o carmim. E deixará a ave viva voar para fora da cidade, para o campo, e fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei a toda espécie de infecção de lepra e de sarna, da lepra, das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando se deve declarar alguma coisa imunda e quando se deve declarar limpa. Esta é a lei acerca da lepra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa de seu fluxo. Esta será sua imundície por causa de seu fluxo. Se sua carne vaza seu fluxo, ou se sua carne veda seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e todo objeto em que se sentar será imundo. E se algo tocar em sua cama, lave 7 vezes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E alguém se sentar sobre aquilo em que o que tem fluxo se sentou, lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E se alguém tocar na carne daquele que tem o fluxo, lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. Se o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então este lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E toda a sela em que o que tem fluxo cavalgar será imunda, e qualquer que tocar em algo que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma coisa dessas, lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, antes sem ter lavado as mãos com água, lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E vaso de argila em que tocar o que tem fluxo seja quebrado, mas todo vaso de madeira seja lavado com água. E quando o que tem fluxo ficar limpo de seu fluxo, conte para si 7 dias depois de sua purificação, e lave suas vestes, e banhe seu corpo com águas correntes, e será limpo. E no 8º dia tome para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e venha diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dê ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor por causa de seu fluxo. Se acontecer sair sêmen de um homem, então banhe seu corpo todo com água, e será imundo até a tarde. E todas as vestes e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavadas com água, e serão imundas até a tarde. E quando o homem com fluxo de sêmen se deitou com uma mulher, então eles devem se banhar com água, e serão imundos até a tarde. E quando uma mulher tiver fluxo, e o fluxo em sua carne for sangue, durante 7 dias ficará em sua impureza, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante sua impureza será imundo, e tudo sobre o que ela se sentar será imundo. E qualquer que tocar em sua cama, lave suas vestes, e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E todo o que tocar em algum objeto em que ela se sentou, lave suas vestes, e se banhe com água, e será imundo até a tarde.
E se algo estiver sobre a cama ou sobre algum objeto em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se o homem se deitar com ela, e sua imundície ficar sobre ele, imundo será por 7 dias, e toda a cama em que ele se deitar será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue durante muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou se tiver fluxo de sangue por mais tempo além de sua menstruação, então durante todos os dias do fluxo de sua imundícia será como nos dias de sua menstruação, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias de seu fluxo será como a cama de sua menstruação, e todo objeto sobre que se sentar será imundo, de acordo com a imundícia da sua menstruação. E todo o que tocar nesses objetos será imundo. Este lave suas vestes e se banhe com água, e será imundo até a tarde. E quando ela ficar limpa de seu fluxo, então ela conte para si 7 dias, e depois será limpa. E no 8º dia tome para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e ela os traga ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um como expiação do pecado e o outro como holocausto. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, por motivo do fluxo de sua imundícia. E separai os filhos de Israel de sua imundície, para não morrerem em sua imundície, e contaminem meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei sobre o que tem fluxo e sobre o que tem fluxo de sêmen, pelo que eles se tornam imundos, e pela mulher enferma por causa de sua menstruação, e por aquele que tem fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda.